Vamos lá. Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite de sexta-feira. Passando aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para o teu coração, talvez você esteja precisando, e o tema que Deus colocou no nosso coração para nós falarmos é a respeito de perdão, do Deus perdoador, do Jesus perdoador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que não nos acusa, aquele que não veio para nos julgar nem para nos condenar, mas ele veio para que nos desse vida e vida com abundância, e junto com essa vida nos desse o perdão. Quero convidar você e os meus amigos que vão daqui a pouco começar a entrar aí, participar conosco, que você possa compartilhar, nos ajude compartilhando, nos ajude aí comentando, dando seu like, porque quando você comenta, quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você gostou e ele começa a divulgar para outras pessoas essa palavra, tá bom, meus amigos? Eu quero deixar um texto aqui rapidamente da palavra de Deus, não vamos ser muito longo, no livro de João, no capítulo 8, o verso 1 em diante. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando ensinava os escribas e fariseus. E os escribas lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, que Moisés nos ensinou, essas tais têm que ser apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? E isso dizia eles, tentando-o para que achasse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como se insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os mais novos. Ficaram só Jesus, a mulher, no meio daquele lugar. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher e ele, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Senhor. Ela disse: Ninguém. Senhor, e disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não pecas mais. Nós temos aqui uma passagem bíblica que ela pode ser usada muito nos dias de hoje. Nos dias que nós vivemos, nos dias que nós estamos nesses últimos dias, aonde as pessoas se acham melhores do que as outras, aonde pessoas se acham mais santas, se acham separadas, se acham melhor do que as outras. E aqui nós vemos um ato de uma mulher que estava cometendo um erro, cometendo um pecado, e aqui os discípulos, os fariseus, trouxeram essa mulher até Jesus para que ele a condenasse. Porque a intenção deles era que ele condenasse essa mulher, ou então que ele dispensasse ela para que o encontrassem alguma falha nele na lei de Moisés. A intenção deles, irmãos, não era porque eles eram guardadores da lei, não era porque eles eram amantes da lei e queriam cumprir a lei, mas era procurando um motivo para que Jesus pudesse ser pego numa falha. E quando eles trouxeram aquela mulher, uma coisa interessante que eu analiso aqui nesse texto, é que eles trouxeram só a mulher. Eles não trouxeram o homem. E eu pergunto aqui, cadê o homem dessa história? Cadê o adúltero dessa história? Ou só era a mulher que tinha adulterado? Estava tudo errado, esse julgamento estava tudo errado. E Jesus não ia cair nessa esparrela. Jesus não ia cair nesse engano que eles tentaram, nesse laço que eles armaram para Jesus, para que pudessem encontrar alguma falha nele. E a história diz que quando trouxeram essa mulher, jogaram aos pés de Jesus e disseram, usando a lei, eles disseram: Senhor,
esta mulher foi pega no ato adulterando, no próprio ato. A lei de... Olha só a conversa que eles lançaram sobre Jesus. Eles trouxeram a lei. Eles disseram, Moisés diz na lei que essas mulheres têm que ser apedrejadas. Não é só isso que diz. A lei diz que todo aquele que for pego em adultério era apedrejado e era morto. Não era só a mulher. O homem também tinha que estar ali para ser julgado, para ser condenado. E Jesus, olhando para aqueles homens, conhecendo o seu coração, sabendo que o homem era pecador, que o homem era falho, aquele pecado do adultério daquela mulher, eu vejo aqui como uma cortina de fumaça para encobrir os erros deles, para encobrir os pecados deles. Se eu vou acusar ela, não vai dar tempo de ninguém me acusar. É assim que eu vejo. Mas eles trouxeram até Jesus, não era para eles fazer um julgamento, era para eles simplesmente bater o martelo e condená-la. Só que como ele mesmo diz na sua palavra, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para perdoar, eu vim para salvar aqueles que que estão perdidos. E nesse momento Jesus, olhando para eles, começa a escrever no chão. Eu não sei o que ele escreveu no chão. Alguns dizem que desenhou um peixe que simbolizava a lei de Moisés. Alguns dizem que ele escreveu os 10 mandamentos. Eu não sei o que foi que ele escreveu no chão. Eu não sei o que foi que ele escreveu ali naquele momento. Mas o que ele escreveu moveu o coração daquelas pessoas. Quando ele se levantou, ele fez uma pergunta. E você, aquele que não tem pecado, aquele que não está em pecado. Interessante que ele fala no presente. O texto que eu li aqui, ele fala no presente. Ele fala no presente, ele diz aquele que não tem pecado. Ele não está falando que praticaram, ele está falando que está praticando, que vive na prática do pecado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diante daquilo ali, todos eles, a Bíblia diz que quando Jesus curvou a cabeça novamente, eles saíram um a um naquele lugar, deixando somente Jesus e a mulher. Olha só a pergunta que Jesus faz para essa mulher. A pergunta que Jesus faz para ela é: cadê aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Eles acusaram, eles trouxeram a acusação, mas na hora de condenar, nenhum deles tinha moral para condenar aquela mulher. Nenhum deles era santo, era puro, era limpo para condenar aquela mulher. Veja só a pergunta que Jesus fez, que ele não se inclui nessa pergunta. Ele diz, aqueles que estavam aqui agora há pouco, ninguém te acusou? Ela disse, não, Senhor, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu vejo aqui, pastor, então quer dizer que a pessoa pode pecar à vontade, né? Eu vejo aqui na vida dessa mulher, a Bíblia não fala mais sobre ela depois disso aqui, né? A Bíblia não diz mais sobre ela, mas eu acredito que foi a primeira chance que Deus deu para essa mulher, a primeira oportunidade. E não se falou mais o nome dela. Talvez ela se tornou uma das seguidoras de Jesus. Talvez ela começou a seguir Jesus e foi ali servir Jesus no seu ministério, porque muitas mulheres serviam Jesus. Muitas mulheres cuidavam de Jesus, cuidavam dos discípulos, do alimento, talvez, das roupas, no ministério. E ela talvez tenha se tornado uma dessas. E as pessoas que saíram dali, saíram com as suas culpas, saíram culpados daquele lugar, porque também eram pecadores. Não eram adúlteros, mas eram mentirosos, talvez avarentos, né? Talvez caluniadores, talvez briguentos, não sei o que eles cometeram, mas eles, cada um deles, a Bíblia diz que saiu de um por um, foram saindo daquele lugar e deixaram somente Jesus e a mulher. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é: não importa qual foi o pecado que você cometeu, não importa qual foi o erro que você cometeu, Jesus está pronto para te perdoar. Jesus está pronto para perdoar, para limpar os seus pecados, e ele acompanha dizendo: vai e não peques mais.
Vai e não cometa mais esse erro. É a oportunidade que Jesus dá para nós nessa noite. A oportunidade que Ele dá para mim e que Ele dá para você. Não pecas mais. E a partir daquele momento, essa mulher saiu, não foi apedrejada, talvez tenha voltado para a sua vida normal e continuou a sua uma nova história. A partir desse encontro com Jesus, eu acredito que essa mulher começou uma nova história. É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. É isso que Deus quer para mim e para você, escrever uma nova história, lançar no mar do esquecimento as coisas que para trás ficam e seguir para o alvo que é Cristo. Cristo, o Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje do Café com Fé. Nós estamos voltando aos poucos novamente para fazer o Café com Fé, pois nós estávamos com alguns problemas, né? Estamos resolvendo de tempo, né? E a gente está começando a resolver, está começando a voltar novamente a fazer o Café com Fé, tá bom? Eu estou aqui vestido com a camisa do projeto Chamados para Servir, onde nós trabalhamos, fazemos sopa para as pessoas, né, de rua, principalmente os moradores de rua. E você pode nos ajudar mandando sua estrelinha, comentando, deixando aí o seu like, né? Também temos o projeto do Café da Manhã, que nós fazemos pela manhã. Distribuímos café para as pessoas em situação de rua, principalmente, que não tem um café da manhã. Nós fazemos isso, mas para isso nós precisamos de ajuda, nós precisamos de recurso, né? Uma pessoa comentou um dia desse comigo, dizendo: vocês fazem essa obra e mostram para os homens, mostram na internet. Com certeza nós mostramos, porque nem sempre nós temos recursos para fazer. E você pode ser um ajudador, você pode ser uma mão que ajuda, né, nos abençoando. O Café da Manhã leva leite, açúcar, café, né, pão, onde nós creme, salsicha, onde nós fazemos para as pessoas em situação de rua. E à noite, de vez em quando, estamos fazendo a sopa, não tem um dia determinado, um dia certo, mas nós fazemos essa sopa e você pode contribuir. Você pode entrar em contato conosco e dizer: pastor, eu quero ajudar nesse projeto. O projeto é esse, Chamados para Servir. Projeto que Deus colocou no nosso coração para nós ajudarmos as pessoas em situação de rua. Tá bom, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, que nesta noite você possa ter uma noite de paz, uma noite de bênção e um ótimo final de semana. Fica na paz.